Em agosto de 2013, a cidade de Londres foi o palco de uma das refeições mais esquisitas da história. Pensa num estúdio cheio de jornalistas e câmeras de TV. No centro dele, uma bancada grande, com 5 pessoas em volta. Todo mundo encarando um único hambúrguer num prato branco. Uma das mulheres toma a iniciativa, corta um pedação do hambúrguer e enfia na boca. Enquanto ela mastiga, o estúdio inteiro espera em silêncio. There's quite some intense taste. Ela finalmente diz que o sabor é intenso e a consistência perfeita. Texture, the mouthfeel has. Agora é o homem do lado dela que dá uma opinião. Ele também gostou da textura, apesar de achar que falta um pouco de gordura para ficar perfeito. Mas na boca, segundo ele, parece um hambúrguer convencional. Conventional hamburger. Claramente não tinha nada de convencional ali. Ninguém faz esse drama todo para comer um hambúrguer. A verdade é que aquele disquinho de carne de 140 gramas tinha custado nada menos do que $325 mil para ser produzido. Na época, isso dava quase R$750 mil. O hambúrguer era tão caro porque tinha sido feito num laboratório, juntando 20 mil filamentos de carne que cresceram fora do corpo de uma vaca. Aquela era a primeira aparição pública da carne de laboratório, ou carne cultivada, carne celular, enfim, a gente vai falar mais sobre esses termos no episódio de hoje. Aquelas 2 pessoas que comeram o hambúrguer eram chefes de cozinha que foram convidados para provar a nova tecnologia. E no evento, ao lado dos chefes, estava o pai do hambúrguer de laboratório, o farmacologista holandês Mark Post. E essa ideia maluca de cultivar carne em um laboratório tinha saído da cabeça de outro holandês, um médico chamado Willem van Ilen. Ele tinha ouvido na universidade algumas discussões sobre a possibilidade de criar tecidos humanos em laboratório, tipo órgãos ou pedaços de pele para usar em tratamentos médicos. Os pesquisadores estavam tentando manter vivos uns pedacinhos de tecido em placas de Petri. E um dia, olhando para aquela cena toda, Willem coçou a cabeça e pensou: e se a gente reproduzir tecido animal desse jeito, será que dá para comer? Ele nunca mais tirou essa ideia da cabeça e, em 1997, registrou a primeira patente com um procedimento para produzir carne em laboratório. É importante dizer que a gente não está falando desses hambúrgueres do futuro, que são feitos com ingredientes vegetais e que tentam imitar a carne. A carne cultivada é carne mesmo, feita de células animais de verdade. E hoje, 8 anos depois daquele almoço esquisito em Londres, tem muita gente defendendo que a carne cultivada pode ser a solução definitiva para o jeito problemático como a gente produz carne. E tem muita gente investindo pesado nessa nova tecnologia. O fato é que, pelo menos por enquanto, não tem nada no prato além de promessas e mais promessas. Se você quiser experimentar a carne de laboratório hoje, até consegue, mas vai ter que viajar para Singapura. Fica lá o restaurante que vende os primeiros nuggets de frango cultivado. Só que vai preparado, viu? Porque eles custam $50 cada um. Mas, de acordo com quem estuda carne cultivada, esse valor deve cair nos próximos anos. E a oferta deve aumentar bastante. Mas antes da gente continuar, eu preciso te lembrar que esse aqui é o primeiro episódio da 4ª temporada do Prato Cheio, o podcast de alimentação do Joio e o Trigo. Nos 8 episódios dessa temporada, a gente vai falar de ciência. Ou melhor, da ciência por trás do que chega no nosso prato. Porque tem muita gente pensando em maneiras de mudar, seja para melhor ou para pior, a nossa alimentação. Então fica de olho nas redes sociais do Joio, que a gente vai dando mais notícias sobre essa nova temporada. Lá, você também vai encontrar instruções para entrar no grupo do Prato Cheio no Telegram. A gente vai compartilhar bastidores, falar mais sobre a produção dos episódios e tentar interagir um pouco mais com vocês. Mas chega de interrupção. Eu sou a Marília Maoca. E eu sou o Vitor Mattioli. A primeira coisa que a gente queria saber é como, de fato, é feita a carne cultivada. E para isso, a gente conversou com uma pesquisadora chamada Carla Molento. Eu sou médica veterinária, sou professora na Universidade Federal do Paraná, onde eu também coordeno o Laboratório de Bem-Estar Animal. É justamente na Universidade da Carla, a UFPR, que surgiu a primeira disciplina da América Latina sobre zootecnia celular. Esse é um dos termos usados para falar do cultivo de carne.
Mas no laboratório de bem-estar animal, o trabalho da Carla é desenvolver métodos que amenizem o sofrimento dos animais que são criados para o abate. Para ela, a tecnologia da carne cultivada é incrível justamente porque pode colocar um fim em todo esse sofrimento. Isso não é só um discurso bonito. A Carla é vegana há muitos anos e traz para a vida pessoal o que descobre na universidade. Ela me disse que essa técnica de cultivar tecidos em laboratório não é exatamente uma novidade. Como eu mencionei antes, a medicina está de olho nisso há um bom tempo, mas com o foco voltado para células humanas. Então, por exemplo, fazer cultivo de células de pele para produzir, né, peles artificiais que daí são utilizadas para testes de produtos ou até mesmo com vistas a enxertos. E o processo de fabricação da carne cultivada é muito semelhante porque, bom, os humanos também são animais. Tudo começa com a coleta de algumas células que vão servir de base para a multiplicação no laboratório. É uma espécie de semente. Então, a gente faz uma biópsia, que é a extração de uma pequena quantidade de tecido, e leva essas células, então, para um ambiente onde a gente consegue mantê-las vivas, com as condições de nutrição que a célula precisa, de temperatura, de oxigênio. E esse ambiente, que tem tudo o que a célula precisa, é chamado de bioreator. É uma máquina enorme, que além de manter todas essas condições ótimas de temperatura, pressão, pH, enfim, fica cheia de um líquido, um meio de cultura que oferece nutrição constante para as células. A ideia é que elas se multipliquem numa velocidade acelerada. Porque, diferentemente da medicina, que só queria criar uns pedaços de pele, a intenção aqui é produzir toneladas e mais toneladas de carne. E além de se multiplicar, é importante que as células se diferenciem e criem, por exemplo, fibras musculares e células de gordura. Para que o produto final, que a gente retire quando então abre esse bioreator, tenha uma estrutura muito parecida com a carne convencional. Em linhas gerais, é assim que se cultiva a carne em laboratório. Mas já vale fazer a ressalva de que não é tão simples assim tirar um bife certinho de dentro do bioreator. Para aquele monte de células tomarem forma e ficarem com a aparência da carne convencional, é preciso usar uns truques de engenharia. E daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. As pessoas que pesquisam a carne cultivada e que a defendem como uma solução para muitos dos nossos problemas costumam usar 4 argumentos principais. A Marina já tinha dado um spoiler do primeiro, que é o bem-estar animal. E esse talvez seja o argumento mais claro, mais fácil de entender. Afinal de contas, o bicho tá morto ali no prato. Mas a criação convencional também é um problema nesse sentido. Os animais muitas vezes vivem confinados em espaços muito pequenos, com calor, frio, fome, com excesso ou com falta de luz, além de sofrerem mutilações e uma série de tratamentos violentos. Na entrevista para Marina, a Carla Molento deu um exemplo interessante disso. Um frango tem os galos, um animal dessa espécie na natureza, tem uma expectativa de vida de 6 a 8 anos. O frango nasce e vai para o batedouro em 40 dias. Ou seja, além das condições péssimas, que a gente inclusive vai tratar em um outro episódio dessa temporada, os bichos vivem apenas uma fração do que viveriam na natureza. Então é uma máquina que a gente criou, que é uma máquina muito cruel para os animais. E ela é motivada pela demanda por carne. Então, se a gente conseguir suprir essa demanda de uma outra forma, eu acho que todo mundo sai ganhando. Inclusive os animais. Eles fornecem as células que dão início ao processo, é verdade. Mas são poucas e eles não precisam ser mortos ou mutilados para isso. O segundo argumento é o de que a carne cultivada é mais eficiente e customizável. Pensa que um boi criado para corte pesa uns 500 quilos na hora do abate. Mas, em média, só 50% desse peso vira de fato a carne que a gente consome. A outra metade, que compreende os órgãos, os ossos, o couro do boi, tudo isso vai virar resíduo. Em alguns casos, os produtores conseguem dar outras destinações para essa carcaça. Mas quando eles não conseguem, sobra uma quantidade enorme de lixo contaminado, o que é um problemaço ainda não resolvido pela pecuária. De novo, no mundo da carne cultivada, esses resíduos não seriam uma preocupação tão grande, já que praticamente 100% do que é produzido pode ser consumido. E por isso, a produção é considerada mais eficiente do que a convencional. Além disso, como o processo é todo controlado, os cientistas conseguem manipular a carne. Então, a gente pode determinar, eu quero uma carne que tenha
10% de gordura, essa gordura eu quero marmorizada ou eu quero lá recobrindo, essa gordura eu vou substituir 10% de gordura, mas eu vou usar 8% de gordura vegetal e só 2% de gordura animal. Ou seja, mudando os processos e as configurações do bioreator, é possível mudar também o produto final. A Carla mencionou a gordura, mas daria para mexer em praticamente qualquer coisa. Adicionar alguns nutrientes, remover outros, criar sabores e texturas diferentes, enfim. Pelo menos em tese, daria pra gente criar um exército de super carnes. Outro argumento bastante usado, o terceiro aqui da nossa listinha, é o de que a carne cultivada reduz muito os riscos biológicos da produção. Você já sabe que a Covid-19 pulou de um animal para os seres humanos, e que a gente já teve vários outros casos anteriores de doenças que surgiram assim, como a gripe aviária, a gripe suína, a SARS. Recentemente, a ONU divulgou um relatório apontando que 70% das doenças contagiosas modernas têm origem animal, e estão crescendo as evidências científicas que relacionam o nosso modelo de produção de carne ao surgimento dessas doenças. Os ambientes fechados, com milhares de animais aglomerados, são perfeitos para isso. Então, são cenários, né, para patógenos fluírem, né? E aí, com isso, a gente tem um uso bastante comum de antibióticos, o que gera resistência bacteriana aos antibióticos. É verdade, a gente não pode deixar de citar o próprio uso de antibióticos. Alguns pesquisadores defendem que na produção da carne cultivada não seria necessário usar esses medicamentos, o que não só reduziria o custo, mas garantiria um produto final mais seguro para os humanos. Mas a Carla Molento disse que não é bem assim. Provavelmente o que nós teremos é uma grande redução no uso de antibióticos, tá? Não vai zerar, porque nós precisamos, naquela primeira etapa, por exemplo, em que a gente retira células de um animal, a gente tem potencial de contaminação. Isso sem mencionar outros possíveis contatos que a carne teria com patógenos, seja na produção ou depois disso, enquanto ela está sendo manipulada e preparada para venda, por exemplo. Mas, além dos riscos evidentes para a saúde pública, essas doenças podem causar um impacto desastroso na cadeia de produção de alimentos. Quem falou um pouco sobre isso pra gente foi o Gustavo Guadagnini. Ele é diretor aqui no Brasil do Good Food Institute, mais conhecido pela sigla em inglês GFI. Mas antes da gente ouvir o Gustavo, acho que é importante você saber o que é esse instituto. Então, o GFI é uma organização sem fins lucrativos que atua promovendo o consumo de produtos plant-based, sabe, aqueles substitutos vegetais para carne, leite, ovos, e que também faz a mesma coisa com a carne cultivada. Eles fazem consultorias para empresas, fazem lobby com governos e agências reguladoras e também incentivam o desenvolvimento de ciência e tecnologia para o setor em universidades. Aliás, foi o GFI que ajudou a construir o curso de zootecnia celular na UFPR que a gente mencionou antes. Mas bom, voltando para o Gustavo, ele deu um exemplo do ano passado de como uma doença chamada peste suína africana afetou todo o comércio internacional de carnes. Peste suína africana é uma doença de porcos que dizimou a população de porcos de algumas regiões da China, principalmente. Depois disso, a China saiu comprando carne no mundo inteiro, o preço da carne no Brasil disparou, a gente teve todo um desbalanço aí da cadeia de produção de alimentos. E o que os defensores da carne cultivada falam é que por conta dos ambientes super controlados, a gente poderia superar esses problemas. Bom, o quarto e último argumento que a gente quer mencionar é também o mais polêmico e mais importante para o futuro da carne cultivada, o de que ela é mais sustentável do que a convencional. Se ficar comprovado de fato que ela é melhor para o meio ambiente, isso vai ter um impacto gigante sobre as escolhas dos consumidores. Num futuro que vai ser ainda mais marcado pelas discussões sobre sustentabilidade, um produto que gera menos impacto com certeza sai bem na frente dos outros. E é justamente por isso que os defensores da carne cultivada batem tanto nessa tecla. Mas tem um problema. Eu acho que a grande complexidade desse momento é que a carne cultivada não é, ela será. Então é muito difícil você fazer uma análise de ciclo de vida de uma tecnologia que ainda não existe. Pois é. Como as grandes fábricas ainda não existem, é difícil ter certeza sobre qualquer coisa. Mesmo assim, a gente ouviu muitos argumentos favoráveis à carne cultivada. A maior parte se baseia no fato de que ela vai substituir a pecuária tradicional. Então, muitos dos impactos ambientais da criação de animais deixariam de acontecer. Por exemplo, a gente sabe que os bois são animais ruminantes,
e que o sistema digestivo deles produz um gás importante do efeito estufa, que é o metano. Qual é o problema de um ruminante produzir metano? Naturalmente nenhum, né? O problema é que nós criamos uma superpopulação de bois no planeta que não tem antecedentes históricos. E essa superpopulação que a Carla menciona é muito evidente aqui no Brasil, um país que tem mais cabeças de gado do que pessoas. Mas é claro que o problema não é só o metano que as vacas emitem. A terra e a água que são usadas para manter esses animais vivos também geram um impacto enorme. É só a gente pensar que cada quilo de carne demanda em média 15 mil litros de água. E mais de 60% do desmatamento da Amazônia é feito para abrir pastos. O Gustavo do GFI lembrou de um outro detalhe. E aí, além de tudo isso, tem também o transporte do animal para abate, a fábrica toda que faz o abate, e depois o processamento da carne. A gente vai trocar isso por um processo onde em poucas semanas, né, eu consigo fazer essa mesma carne dentro de uma fábrica única. Além disso tudo, a carne cultivada também tem, pelo menos em teoria, algumas vantagens próprias. O tempo de produção, por exemplo, seria bem menor. Na pecuária tradicional, um boi demora mais ou menos 3 anos para chegar no ponto ideal de abate. Numa fábrica, uma peça de carne poderia ficar pronta em poucas semanas, o que, de novo, reduz os custos e os insumos usados no processo. A fabricação também deve gerar um volume menor de resíduos. O que sobra em tese é só aquele meio de cultura onde as células ficam se desenvolvendo. Ou seja, seria mais fácil se livrar ou achar uma destinação boa para esses resíduos. E por último, os defensores da carne cultivada dizem que ela pode ser a resposta para a demanda crescente por carne no mundo. Só em 2021, o planeta vai consumir mais de 60 milhões de toneladas de carne bovina. E mercados como China, Índia e países africanos devem aumentar a demanda nos próximos anos. Com a nova tecnologia, daria para suprir essa demanda sem ter que desmatar florestas e criar mais gado. Bom, depois de ouvir todos esses argumentos dos defensores da carne cultivada, a gente ficou com a impressão de que os problemas do mundo estavam todos resolvidos. Afinal, ela é boa para os animais, para os humanos, para a saúde pública e até para o planeta. Já dá para imaginar o futuro, né? As pessoas todas correndo de mãos dadas, em belos campos verdejantes, celebrando a vida e a comunhão com a natureza. Então, infelizmente, nada é tão simples. A verdade é que existem várias polêmicas envolvendo a carne cultivada e até agora a gente tem muito mais perguntas do que respostas. Se você quiser saber a história completa e não só a parte boa, fica por aí que a gente vai te contar tudo, mas só depois do intervalo. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Guilherme, um dos apresentadores do Prato Cheio. Vim aqui para lembrar que essa temporada tem um apoio do Instituto Serra Pilheira, que apoia a pesquisa e a divulgação científica no Brasil. O Prato Cheio também tem o apoio do Google Podcasts Creator Program e os projetos do Joio e o Trigo têm o financiamento da ACT Promoção da Saúde, do Instituto Ibirapitanga, do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor e da FIAN. Como eu estava dizendo, ainda faltam muitas respostas para que a gente tire uma conclusão definitiva sobre a carne cultivada. A tecnologia está sendo desenvolvida agora e numa escala ainda pequena, muito diferente da escala industrial que se projeta para o futuro. Então o que a gente quer fazer agora é apresentar para você as principais dúvidas que ainda estão pairando no ar. Isso talvez te ajude a formar suas próprias opiniões. Quando a gente fala de bem-estar animal, os argumentos a favor da carne cultivada são bem robustos. Mas tem um detalhe que gera bastante polêmica: o meio de cultura usado para nutrir as células. Para elas se desenvolverem direito, esse meio precisa ter nutrientes básicos, como proteínas, açúcares, vitaminas. Mas também precisa ter vários hormônios, como insulina, transferrina, fatores de crescimento e diversas outras moléculas que não são tão fáceis de produzir, ainda mais em larga escala. O segredo é que tem um líquido que reúne tudo isso. Então, se eu quero manter uma célula viva fora do corpo, se eu puser sangue, eu vou dar tudo que ela precisa. Exatamente, sangue. Mas não é qualquer um. O sangue mais nutritivo para células cultivadas é o de fetos de bezerros. Ele é mais conhecido como soro fetal bovino, e a Carla Molento contou pra gente por que o uso dele é tão polêmico. Nenhum ingrediente,
para a indústria da carne celular, deve ter origem animal. Senão, ela não se justifica do ponto de vista da ética animal. Realmente fica difícil vender um produto dizendo que ele é bom para as vaquinhas se você tiver que matar os filhotes delas no processo. E esse soro fetal é uma coisa que, infelizmente, é um subproduto dos abatedouros. É que, teoricamente, esse sangue sai de fetos acidentais, entre muitas aspas. Os produtores dizem que eventualmente abatem uma vaca que estava prenhe, mesmo que eles não soubessem. E daí acabam aproveitando e tirando o sangue do feto. Você pode acreditar neles ou não, mas tem uma informação que talvez te ajude a se decidir. Cada litro de soro fetal bovino vale cerca de $100 no mercado. E foi por isso que eu perguntei para Carla se ela achava que podia acabar se formando um nicho de pessoas que produzem intencionalmente esse soro. Olha, inicialmente sim. Se você criar um mercado que pague bem, eu não ponho minha mão no fogo que ninguém vai fazer. Por conta disso tudo, criar um meio de cultura que não use soro fetal virou um dos principais desafios dos pesquisadores da carne cultivada. Inclusive, uma das empresas que está mais consolidada nesse setor garante que já usa um líquido 100% livre do soro na produção. É a Aleph Farms, de Israel. E os produtos dela devem ser vendidos aqui no Brasil em breve. E daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre isso. Mas mesmo que o meio de cultura não saia dos bezerros, ainda tem umas perguntas sem resposta. De onde estão vindo esses hormônios? Como é o processo de produção desses hormônios? Usa insumos de origem animal? E quanto eu consigo adicionar desses hormônios para que ele funcione em comparação com a proliferação celular em vivo? Quem está perguntando é o engenheiro de alimentos Marco Antônio Trindade, que é professor da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP em Pirassununga. Ele é um especialista em produtos feitos de carne. E as dúvidas dele mostram que a tecnologia bioquímica da carne cultivada ainda tem um longo caminho pela frente. Em resumo, o que dá para dizer sobre o bem-estar animal em um substituto para o soro fetal é: a gente ainda não sabe o suficiente. O professor Marco Antônio também chamou nossa atenção para uma outra área meio nebulosa. Então, a carne ela é o produto de diversas reações bioquímicas que acontecem no músculo no mínimo 24 horas após o abate, em termos de abaixamento de pH, transformação do músculo em carne, rigor mortis, e reações posteriores de hidrólise proteica pelas enzimas naturalmente presentes no músculo, que é o que a gente chama de maturação, desenvolve maciez, desenvolve sabor. Isso vai acontecer na carne cultivada. A carne cultivada vai ser gostosa como uma picanha no churrasco? Pois é, a gente tinha se perguntado essas mesmas coisas durante a pesquisa. Sem essa cadeia de reações químicas que o Marco Antônio descreveu, será que a carne cultivada vai ser igual, ou pelo menos parecida com a convencional? Será que nosso corpo vai ser capaz de digerir essa carne da mesma forma? Infelizmente, a gente ainda não sabe. E o formato? Será que a gente vai ter cortes de carne, como filé mignon, picanha, ou todos os produtos vão ser meio processados, tipo hambúrguer, almôndega e nuggets? Sem dúvida nenhuma. Parece que a Carla Molento não tem essa mesma dúvida. Mas a gente já tem carnes com textura e aparência de corte, tá? E em uma dessas indústrias, a mais, talvez, avançada, é a Aleph Farms. A Aleph Farms está insistindo para aparecer, né? Mas ainda não chegou a hora, calma aí. Lembra que eu falei lá no começo que para os tecidos ganharem forma dentro do bioreator, a gente precisava usar uns truques de engenharia? Então, para organizar a coisa ali dentro e evitar que as células virem só um bolo de matéria orgânica, os produtores usam umas estruturas muito pequenas chamadas scaffolds. É uma espécie de andaime. Então esse scaffold ele vai dizer, olha, a gordura vem aqui, o músculo vem aqui, e no final das contas você tem o tecido feito. Esse era o Gustavo, do GFI. Como ele disse, é essa espécie de molde que vai dar a forma da carne cultivada. E apesar da confiança da professora Carla Molento, a tecnologia é incipiente e a gente ainda não viu demonstrações públicas desses cortes. De novo, o que dá para dizer é que a gente ainda não sabe o suficiente. Durante a pesquisa, a gente percebeu que a sustentabilidade da carne cultivada é um assunto delicado e que gera bastante divergência. Não teve consenso nem mesmo entre os entrevistados para o episódio.
O Gustavo, por exemplo, não tem muitas dúvidas de que o impacto ambiental vai ser menor. Carne cultivada pode ser até 95% mais sustentável do que a carne de origem animal tradicional, feita através do abate, né? Mas a Carla Molento já não tem essa mesma certeza. Primeiro porque vai depender de quão eficientes forem esses bioreatores na utilização de energia. Esse é o aspecto central dessa discussão sobre sustentabilidade, a energia usada no processo. E o professor Marco Antônio explicou pra gente por que o consumo é tão alto. O cultivo de célula, ele vai usar energia para manutenção do ambiente estéril, que precisa de ar filtrado, para manutenção da temperatura da fermentação. A fermentação precisa ocorrer numa temperatura similar à temperatura corporal do boi. Para bombeamento dos reagentes, esse meio de cultura precisa ficar sendo bombeado o tempo todo. Ou seja, concentrar todos os processos em uma única fábrica gigante pode até parecer uma boa ideia, mas a conta de luz viria altíssima. E o problema não é só o consumo de energia, mas de onde ela vem, da matriz energética que a gente vai usar. Então, se a gente considerar que nossa base energética para a produção de carne convencional, que é, na maioria dos países, no Brasil certamente, combustíveis fósseis, se a gente usar essa mesma base de energia, provavelmente a gente não vai melhorar muito. Complicado, né? Até o IPCC se posicionou sobre o assunto. O IPCC é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU. Simplesmente é a maior autoridade do mundo sobre meio ambiente. Os cientistas do painel mostraram algumas preocupações com a tecnologia. Em 2019, eles soltaram um relatório apontando que ela poderia, inclusive, gerar mais impactos ambientais do que a carne convencional por conta desse uso intensivo de energia. Por isso, é tão difícil afirmar categoricamente que a carne cultivada vai ser mais ou menos sustentável. A gente não sabe qual vai ser a eficiência energética das fábricas e se vai existir energia limpa o suficiente disponível no futuro. Mas tem algumas coisas que a gente já sabe. Por exemplo, que para viabilizar essas fábricas enormes, deve surgir um ecossistema de empresas secundárias, que vão fornecer todo tipo de insumo para as indústrias da carne cultivada. Das máquinas ao meio de cultura, das embalagens aos scaffolds que a gente mencionou. E isso é necessário para que a gente passe do ponto em que está agora, de produzir alguns quilos num laboratório isolado, a produzir milhões de toneladas em várias partes do mundo. Ou seja, a tecnologia precisa ganhar escala. Até porque a escala de produção também vai ajudar no alcance dos preços que a gente precisa ter para que seja um produto viável em termos mercadológicos, né? E qual vai ser o impacto ambiental de toda essa cadeia de fornecimento? De novo, a gente não sabe. Mas e aí, será que a gente investe nisso? Ou será que não é melhor esperar mais um pouco para ver se a moda pega mesmo? Nós não temos esse poder como país. Vai acontecer. A nossa escolha é: vamos participar das oportunidades ou vamos ficar refém, depois importadores de produto? Caramba, Carla, deixa eu me acostumar com a ideia antes. Que pressa é essa? Mas tá bom, vai. Vamos combinar assim então. A gente faz um intervalinho agora e na volta fala sobre o presente e principalmente sobre o futuro da carne cultivada. Oi, tudo bem? Aqui é Luísa Coelho. Tá gostando do episódio de hoje? Bom, para o Prato Cheio seguir fazendo conteúdo de qualidade, a gente precisa da sua ajuda. E se você puder colaborar financeiramente, dá para fazer isso pelo botão Contribua do nosso site, que é ojoioeotrigo.com.br, ou então pelo Pix, que é ojoioeotrigo@gmail.com. E não esquece de entrar no nosso canal do Telegram, que é o fórum para a gente conversar sobre o podcast. É só procurar por Prato Cheio na barra de busca do Telegram. É isso, aproveita o resto do episódio. Tchau! Aqui no Brasil, a tecnologia da carne cultivada ainda está engatinhando. De acordo com o GFI, só 13 pesquisadores brasileiros estão envolvidos de alguma forma com pesquisas na área. E para você ter uma noção de como o nicho é pequeno, o Gustavo Guadagnini contou pra gente que o GFI criou um grupo no WhatsApp chamado Carne Cultivada Brasil. Onde hoje tem 50 participantes de pessoas que são quase todos pesquisadores ou empreendedores que estão envolvidos na área de carne cultivada. E para entender de fato em que pé as coisas estão, a gente foi conversar com uma dessas 50 pessoas. A nossa meta é desenvolver realmente o primeiro produto à base de carne cultivada do Brasil. O nome dela é Bibiana Mate. Em 2019, ela fundou uma startup chamada Núcleo Vitro, que hoje, como ela disse, está encabeçando o desenvolvimento de carne cultivada por aqui. A Bibiana é formada em odontologia
mas estudou o cultivo de células em engenharia de tecidos durante o doutorado. Quando ela fundou a Núcleo Vitro, a ideia era produzir tecidos humanos para fazer tratamentos de saúde, mas ela já estava de olho na carne cultivada. Foi então que a FAPERGS, a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul, abriu um edital de inovação. A Bibiana inscreveu um projeto e acabou conseguindo R$200 mil para dar um pontapé inicial no desenvolvimento da carne cultivada brasileira. Mas esse é um processo complicado. Quando a gente fala em chegar no mercado, existem várias etapas necessárias. Uma das principais, além de desenvolvimento de tecnologia, é a regulamentação. Pois é. Tem startups do mundo todo correndo para criar esses produtos o mais rápido possível. Mas não adianta produzir o bife perfeito se os governos não te deixarem vender. As agências reguladoras ainda sabem muito pouco sobre a carne cultivada e tem várias coisas que precisam ser levadas em consideração. O Gustavo deu alguns exemplos. E a gente precisa desenvolver quais são os seus parâmetros de segurança, quais são os antígenos-alvo, o que pode contaminar uma fábrica, o que precisa ser fiscalizado por um fiscal que vai visitar a fábrica. Mas aqui tem um detalhe que é meio engraçado e meio trágico. No Brasil, quem fiscaliza e regula os produtos vegetais e animais é o Ministério da Agricultura. E quem fiscaliza as fábricas que mexem com coisas como bioreatores e células é a Anvisa. Mas o que a gente faz quando tem uma fábrica de produtos animais? Então tem uma trama que fica difícil saber quem é que fiscaliza, porque é a primeira vez que essas duas coisas se cruzam. Complexo, né? Mas esse não é um problema só nosso. Nos Estados Unidos, eles estão vivendo a mesma coisa. E a solução que eles acharam foi criar uma força-tarefa formada pelas duas agências para regular o setor. O que o GFI está fazendo aqui no Brasil é tentar convencer o Ministério da Agricultura e a Anvisa a adotarem esse modelo americano. A gente tem feito workshops conjuntos da Anvisa e do MAPA, que são organizados pelo GFI e que levam 2 horas por semana, mais ou menos. Eles estão convidando especialistas de dentro e de fora do Brasil para explicar a tecnologia para as agências e mostrar como funcionaria uma fábrica de carne cultivada. Ou seja, a carne cultivada ainda não chegou por aqui, mas o lobby... Aliás, esse é um ótimo gancho para falar de uma coisa que a gente ainda não mencionou. De onde vem o dinheiro que financia toda essa pesquisa? Aquele hambúrguer que a gente citou no começo do episódio nasceu de uma pesquisa bancada pelo governo holandês. Mas hoje, a esmagadora maioria do dinheiro investido na carne cultivada é privado. Bom, deixa eu te falar uns números. No mundo todo, segundo o GFI, tem pelo menos 70 startups dedicadas a desenvolver produtos e serviços para esse setor. Só em 2020, essas empresas receberam 366 milhões de dólares em investimentos privados. E 186 milhões foram para uma única empresa, a Upside Foods. E ela tem uns investidores de peso, viu? Tipo o Bill Gates, da Microsoft, o Richard Branson, aquele bilionário que está querendo fretar uns voos para o espaço, e o Kimball Musk, que, bom, é o irmão do Elon Musk, o dono da Tesla. Tá. Mas e os investimentos públicos? Então, também em 2020 foram pouco menos de 12 milhões de dólares em algumas iniciativas pelo mundo, o que dá tipo uns 3% do investimento privado. E aí você se pergunta, ok, mas qual o problema de esse conhecimento ser financiado pela iniciativa privada? E quem vai responder é a Carla Molento. Não se publica. Artigos científicos, no caso, que compartilhem as descobertas com o mundo. E aí tá todo mundo sempre começando, porque é uma competição, claro, todo mundo quer patente, a gente está falando de uma indústria que vai ser uma fatia bilionária em termos de cadeia global da carne. E com a tecnologia toda patenteada, o que a gente deve ver é uma concentração gigantesca de mercado. Ou seja, algumas poucas empresas dominando uma parcela enorme da produção. Porque é uma corrida do ouro, né? É aquela velha história. As empresas não querem necessariamente fazer ciência, no sentido de gerar um conhecimento que fica disponível para todo mundo. Elas querem descobrir um jeito de fazer a carne cultivada e depois guardar o segredinho para si. Assim elas ganham mais dinheiro. E não só elas, né? O Bill Gates, o irmão do Elon Musk. A BRF. Está chegando aqui no Brasil a carne cultivada em laboratórios. A proposta vem da BRF, uma das maiores empresas do setor de alimentos do mundo, em parceria com a startup israelense Aleph Farm. Tá vendo? Eu não falei que a Aleph Farms ia aparecer? A paciência é uma bênção.
Mas o ponto é que a BRF, uma gigante brasileira que vive da carne convencional, prometeu que vai trazer os produtos da startup israelense para cá em 2024. Isso mesmo, daqui 3 anos. Olha só o que o CEO da BRF disse numa entrevista para a CNN Brasil. Nós não temos dúvida que este produto será extremamente competitivo, sustentável para atender toda a demanda e a demanda que virá no futuro próximo. Extremamente competitivo, vocês ouviram, né? Mas também, com a carne sendo vendida a preço de ouro por aqui, fica fácil. Mas, falando sério, o que está em jogo é o papel que o Brasil vai ter nesse mundo da carne cultivada. Será que as grandes representantes do agronegócio, como a BRF e a JBS, vão controlar também esse mercado? Ou será que o Brasil vai fazer um esforço para descentralizar o setor e garantir um acesso mais democrático ao conhecimento? Então, as perspectivas são boas, mas assim, é importante a gente falar sobre isso, porque se não tiver apoio para esse tipo de pesquisa no nosso país, nós vamos assistir uma nova indústria decolar, se tornar muito importante mundialmente, e a gente não vai colher nenhum benefício se nós não nos envolvermos, né? A essa altura, pode ser que você esteja sentindo o que a gente sentiu depois de pesquisar esse assunto. Pensando, meu Deus, eu nem sabia que isso era possível e já estão vendendo por aí. E é isso mesmo. Uma coisa que dá a dimensão clara de que a carne cultivada é de fato um produto e já está sendo vendida é a discussão sobre o nome. Enquanto eu pesquisava artigos científicos para esse episódio, eu percebi que tinha quase mais gente pesquisando a aceitação da carne cultivada pelas pessoas do que a tecnologia em si. Pois é, não adianta nada criar um produto revolucionário se as pessoas não comprarem. E o nome, claro, tem tudo a ver com isso. Carne de laboratório, por exemplo, foi descartado logo de cara. Porque, ninguém tem vontade de comer um troço que saiu de um laboratório. Eles também tentaram carne limpa, para indicar que não demandava a morte de nenhum animal, mas o nome não pegou. O que se deu melhor mesmo foi carne cultivada. Ele passa a mensagem e não cria aversão nas pessoas. Outra coisa importante é saber se elas de fato estão dispostas a consumir o produto. A Carla Molento publicou em 2019 uma pesquisa sobre isso, feita com consumidores do Paraná e de Santa Catarina. A gente, quando juntou o banco de dados e olhou as respostas, 63,6% dos respondentes dizem que têm a intenção de consumir. A notícia era ótima para Carla, porque significava que muita gente estava disposta a mudar seus hábitos alimentares e contribuir para a redução do sofrimento animal. Mas a notícia era boa mesmo para quem estava querendo lucrar com a carne cultivada. Não sei pra você, mas tem um aspecto dessa história que me incomoda muito. Qual o sentido disso tudo? De todo esse esforço, pesquisa, de todo esse dinheiro investido? Porque se a gente quer aumentar o bem-estar animal, reduzir os impactos ambientais da nossa alimentação e diminuir os riscos sanitários e de saúde pública, tem um jeito bem mais fácil do que cultivar carne em laboratório. A gente pode fazer tudo isso simplesmente comendo menos carne. Mas a grande verdade é que isso não vai acontecer. É uma piração muito grande e até uma ingenuidade achar que mais da metade da população vai virar vegana nos próximos anos, por exemplo. E a gente precisa aceitar que as pessoas têm o direito de comer o que elas quiserem. Especialmente as pessoas que foram historicamente privadas do seu direito de escolha. Não cabe a nós dizer o que elas devem ou não comer. E é bem provável que a carne cultivada de fato conquiste um espaço relevante nas nossas vidas no futuro próximo. E um dos motivos é a fé que a gente tem de que a ciência sempre vai estar lá para resolver os problemas que nós mesmos criamos. Essa crença de que a humanidade pode seguir fazendo o que sempre fez. A gente perguntou para Bibiana Matti, a pesquisadora gaúcha que fundou a Núcleo Vitro, se ela acha que a carne cultivada vai substituir a convencional. Eu não acho que vai substituir, eu acho que vai ser uma tecnologia complementar, né? Tu vai poder escolher entre comer um alimento de pecuária tradicional ou um alimento com base na carne cultivada. Mas e você? Que papel você acha que a carne cultivada vai ter no futuro? Será que a gente está vivendo uma revolução alimentar? Será que os problemas ambientais associados à carne vão ser resolvidos de vez? A gente, sinceramente, não sabe.
A pesquisa para esse episódio foi feita pela Marina Yamaoka, que é produtora executiva do Prato Cheio e narrou o episódio comigo. O roteiro foi feito por mim, Vitor Mattioli, com a ajuda fundamental da equipe do Joio. A edição e criação de som é do Vitor Oliveira. O design é da Denise Matsumoto e da Clara Borges. As redes sociais do Joio estão sob os cuidados da Amanda Flora e da Juliana Mastrascusa. Todas as fontes de informação que a gente usou nesse episódio estão disponíveis em ojoioeotrigo.com.br/prato cheio. Já que você ainda está aqui, eu queria aproveitar para pedir sua contribuição para esse podcast continuar existindo. Se você quiser nos apoiar, é só procurar o botão Contribua lá no site do Joio. Mas se você não puder ajudar financeiramente, compartilhe esse episódio com alguém que você acha que vai gostar. E não esquece de entrar no grupo do Prato Cheio lá no Telegram. Muito obrigado por ter ficado até agora e até o próximo episódio. Tchau!